entrega para mim é uma decisão. Então você tem que ter a decisão de se entregar para Deus. A entrega é a gente contrariar a nossa vontade e entregar aquilo que para nós tem sido agradável. Sonhos, desejos, vontades, relacionamentos, cobiças, vaidades, ego, orgulho. Então são várias coisas que a gente tem que deixar. Entrega pra mim é se desprender de tudo, é entregar tudo pra Deus, é se desprender, é colocar toda a sua confiança, tudo que você pensa no altar. Isso pra mim é entrega. Então, assim como eu fiz e me batizei, eu me entreguei para Deus naquele momento. Eu quis buscar o Espírito Santo para entregar a minha vida para Deus. Então, entregar é você decidir, é você servir. Não, o servo, ele serve. Ele vive para servir. O servo só diz: eis-me aqui. Para quê? Para o que Deus quiser, da maneira que Ele quiser, a hora que Ele quiser. Fala galera, avisa pra geral que a FJU está na TV Templo, canal 10.1. E claro, estamos nas nossas redes sociais também. Então bora curtir, comentar e compartilhar com seus amigos aquela live topzera. Vamos ao top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. A live FJU está no ar. Estamos mais juntos do que nunca. Como que você sabe se você é um servo de verdade? Quando não existe nada de Senhor dentro de você. Porque o servo não é Senhor. O servo é servo. Então, imagine os servos do passado, como eles eram, os escravos que eram considerados servos do passado. Eles não tinham direito a nada, eles não decidiam nada sobre a vida deles. Eles serviam ao Senhor deles. Alguns por obrigação, que eram os escravos, literalmente. Existiam outros que tinham o prazer de servir os seus senhores. Então, quando a gente fala de servo, muitas vezes as pessoas se enganam em se acharem
servas, quando na verdade não são. Então, por exemplo, não sei se você lembra, há um tempo atrás, a gente se falava muito de, muitos anos atrás na igreja, no FJU, na igreja, se falava muito de servir a Deus no átrio, servir a Deus no altar, servir a Deus dessa maneira, daquela maneira. E já faz algum tempo que nós não falamos isso. Eu nunca falei disso, eu não falo disso. Eu não falo de servir a Deus no átrio ou servir a Deus no altar. A gente fala de servir a Deus. Por quê? Porque o servo não escolhe o que ele vai fazer. Se o servo quiser escolher aonde servir, é porque já existe uma parte do Senhor ou de Senhor dentro dele. Não é verdade? Sim ou não? Então, por exemplo, você trabalha numa empresa, você trabalha numa companhia e tal. Então, qual é a sua função naquele lugar? O senhor daquele lugar, o patrão, ele fala o que você vai fazer. Ele te paga para que você faça uma certa coisa. E não cabe a você decidir o que vai fazer ou não, a não ser que esse seja o seu papel. Mas se você é pago para limpar alguma coisa, pago para embalar alguma coisa, pago para fazer uma certa coisa, aquilo é o seu trabalho. Você não pode chegar lá e falar assim, hoje eu não estou afim de fazer isso aqui não, hoje eu vou fazer aquilo lá. Se isso aconteceu uma vez, o que vai acontecer? Você vai ser repreendido, não é verdade? Se acontece a segunda vez, você vai ser repreendido novamente. Mas se isso acontece constantemente, você vai ser mandado embora. Por quê? Porque o seu papel não é decidir o que fazer, o seu papel é fazer o que é mandado, você é empregado. Mas eu não estou satisfeito de trabalhar ali, eu não quero ficar limpando isso, eu não quero fazer aquilo. Não tem problema. Você não é obrigado a trabalhar para ninguém. É só você sair e trabalhar em outro lugar e fazer outra coisa. Não é verdade? Então, por exemplo, tem muitas pessoas que na vida financeira fazem exatamente isso. O que leva uma pessoa a abrir o próprio negócio? Por exemplo, quem aqui tem um negócio próprio? O que fez você querer o seu próprio negócio? Normalmente é o quê? É você não ser mandado por ninguém. A pessoa pensa que ela já sabe mais, ela já não precisa mais seguir nenhuma direção, de que já tem experiência suficiente, e na verdade o que acontece é isso: eu não preciso mais me submeter a ninguém, eu posso mandar. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque se você é um servo de verdade, então não pode haver senhor dentro de você. E aí que está o erro de muitos, né? A gente vê muitos obreiros, que quando a gente fala assim, olha, larga tudo e vem servir a Deus no altar. Não, meu chamado é para o átrio, meu chamado é isso, meu chamado é aquilo. Será que é o seu chamado? Porque Jesus chamou todo mundo e disse o quê para todo mundo? Para quem é servo dele, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, não foi isso? Quando a pessoa fala assim, não, eu acho que no meu caso é assim, na verdade é o seguinte: eu não quero fazer o que ele está pedindo, eu quero fazer da minha maneira, no lugar que eu prefiro, da maneira que eu escolher. Já não é mais servo, já virou senhor. Tem a aparência de servo, se confunde no meio dos servos, porque serve para algumas coisas, mas não significa que sirva ao Senhor.
E isso é uma luta que nós temos que ter diariamente, porque nem tudo que Deus pede para a gente fazer ou requer de nós vai ser agradável para a nossa carne. Aí entra o sacrifício, aí entra a oferta, aí entra o verdadeiro servo, que tem prazer de servir ao seu Senhor. Então, servir a Deus é isso, é você estar pronto para ir aonde Ele mandar, a hora que Ele quiser e fazer o que Ele quiser. Isso não é para qualquer um. Estava lendo essa passagem aqui, abre a Bíblia aí, por favor. Mateus capítulo 5, versículo 23. Vamos lá. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Aqui está falando da oferta, não está? Quem está aqui obrigado? Alguém foi obrigado a vir aqui? Você foi obrigado? Deus obriga a gente a servi-lo? Não. Então, quem quer servi-lo se torna uma oferta para Ele. Só que, como mostra aqui, por que aquela oferta não foi aceita? Então você vê que ele deixa a oferta aqui, vai lá para se reconciliar com seu irmão e tal, depois você vem. Por quê? Porque se a oferta não for santa, ela não presta. E trazendo isso para a vida da gente, então vocês estão aqui para dizer, eis-me aqui, né? Eis-me aqui, meu Deus me usa, usa-me. Mas se a sua vida não está agradando a Deus, essa oferta não vai prestar. O que significa isso? Mais cedo ou mais tarde, você vai sair, e não só vai sair. O pior não é sair. O pior é que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não é digno dele. Quer dizer, a pessoa não apenas sai da obra, mas ela acaba perdendo a própria salvação. Então Ele não quer apenas que você venha trabalhar para Ele, Ele quer que você venha servi-lo, porque você o conhece. Se você fala assim, bispo, a minha oferta hoje não seria aceita no altar ainda. Se eu quisesse vir para o altar agora, ela não seria aceita pelo Senhor Jesus. Por quê? Porque não está sendo uma oferta santa ainda. Está tendo dificuldade com alguma coisa, você está tendo dificuldade com o pecado, você tem dúvida, tem alguma coisa que está acontecendo, você diz para todo mundo que tem o Espírito Santo, mas na verdade você não tem ainda, e você quer se consertar com Ele. Então se você reconhece isso, olha bispo, eu não estou pronto ainda, eu não sou essa oferta santa ainda, tem coisas em mim que precisam mudar, coisa no meu caráter, no meu jeito, tem pecado, o que for, mas eu quero me derramar diante dele, eu quero me consertar aqui agora, diante de Deus, antes de poder vir para o altar, e apresentar-me como oferta viva para Ele. Então, se é com você que o Espírito Santo está falando, você já sabe. Então, vem aqui diante do altar que nós vamos falar com Deus, nós vamos buscar a ajuda dEle. É isso que Ele busca em nós, a sinceridade. Quando você se abre, você reconhece quem você é e não tem vergonha de buscar a ajuda de Deus. E Ele não quer rejeitar a sua oferta, não. Pelo contrário, Ele disse, deixa aí, diante do altar. Vai lá, conserta. Se conserta e depois traz de volta. Quer dizer, Ele quer você como uma oferta viva no altar, mas uma oferta que venha dar frutos, uma oferta que venha permanecer no altar para sempre. Me ajuda a ser um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus, para que eu possa te servir
de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, para que eu possa ser usado pelo Senhor, e por isso estou aqui para me ofertar, meu Pai. Então me ajuda, me perdoa pelo meu passado, pelos meus pecados, pelos meus erros, e isso, fale com Deus aí agora. Você sabe o que te trouxe aqui diante do altar, então é hora de você enterrar de uma vez por todas essa velha criatura, é hora de você enterrar de uma vez por todas essa velha natureza, esse velho homem, e não vamos voltar atrás não, não vamos retroceder não, pelo contrário, nós vamos em frente, derrubando todas as muralhas, as dificuldades, qualquer obstáculo que o diabo colocar na frente, nós vamos passar por cima, porque não há nada que vai parar aquele que é escolhido teu, ungido teu, meu Pai, e que o Senhor nos dê essa força para permanecermos firmes até o fim. É o que nós te pedimos e te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém. Graças a Deus. Dê uma salva de palmas para o nosso Deus. Aleluia. Fica ligado, galera. Já voltamos com a live FJU. A gente corre o tempo todo. Quer ganhar mais, ser mais, ter mais. Mas no fim do dia, por que mesmo? Nada que esse mundo oferece satisfaz plenamente uma pessoa. O que Deus oferece, sim. O Espírito dele, concedido a quem o deseja mais do que tudo nesta vida. E quando o recebem, nada mais se compara. Eu percebi que eu não precisava mais de nada para me preencher. Eu não tinha mais aquela busca, incessante por algo que não vinha de pessoas, não vinha de nada. Vinha somente do meu Deus. Eu priorizei o Espírito Santo e aí ele veio sobre mim. E essa alegria veio. Essa paz começou a quê? A entrar dentro da minha casa, entrar dentro da minha vida, entrar dentro de mim. E foi aí que ele começou a me dar o restante. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Domingo, 4 de maio, o domingo do Tudo o que eu quero, em 3 concentrações especiais, às 7 e 9h30 da manhã, ou às 18 horas, Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Entrada e estacionamento são gratuitos, ou em qualquer igreja universal no mundo. Encontre a mais próxima acessando universal.org/localizar. Se o Senhor não for comigo, o que restará de mim? Então eu me afastei das amizades, eu abandonei os vícios, para que de fato eu pudesse chamar a atenção de Deus e mostrar para Deus que eu queria de fato ter o Espírito Santo, receber Ele dentro de mim.
foi até que eu entendi que eu tinha que abandonar aquilo que me fazia mal, aquilo que me afundou, que me trouxe um fundo de poço, que eram os erros, eram as falhas, eram as atitudes erradas, as amizades erradas, e então eu abandonei. Foi quando as igrejas estavam fechadas, só tinha o templo, e foi quando eu comecei a buscar o Espírito Santo. Então eu buscava o Espírito Santo em casa, buscava o Espírito Santo nas reuniões, e num dia eu falei, meu Deus, eu já dei tudo o que eu tinha, eu já sacrifiquei tudo o que eu tinha, todas as minhas vontades, os meus desejos. Se o Senhor não entrar em mim com o seu Espírito, eu não sei o que é o Espírito Santo. Eu não consigo descrever. Eu leio aqui, eu entendo uma coisa, entendo outra, mas eu não consigo descrever exatamente o que é o Senhor. Então, se o Senhor não aparecer para mim, eu vou acabar voltando pro mundo. Eu não vou aguentar, porque eu não aprendi a ter um caráter forte. Se o Senhor não me der um caráter forte, eu não vou ter. Eu sou fraco sozinho. Ele desceu sobre mim, eu estava dentro do meu quarto. Mas o que eu assim, eu ficava apaixonada pelo pessoal, é que eles tinham uma paciência. Eu olhava para esse povo, assim, pros obreiros, eu falava assim, eles não têm problema nenhum. Olha a paz que eles têm. Eu falei, eu quero isso para mim. Passei pelo processo de libertação, tive meu encontro com Deus, e no dia 3 de setembro eu fui batizado com o Espírito Santo. Quem semeia em lágrimas. Então aquela carência, aquela angústia que eu tinha dentro de mim sumiu. Todo aquele medo, aquela dor que eu tinha na minha alma foi tirada. E hoje, na Força Jovem, foi onde eu também fui muito ajudada a crescer espiritualmente, a amadurecer, porque eu passei por outras situações na minha vida que, mesmo já tendo o Espírito Santo, eu precisava de pessoas ao meu lado que pudessem me ajudar a superar aqueles momentos difíceis que eu enfrentei. E também aqui na Força Jovem encontrei o meu marido, hoje nós estamos casados, ajudando outras pessoas que um dia passaram por aquilo que eu passei. Ali, de fato, eu encontrei vida, encontrei felicidade. Aquela pessoa que era vazia, hoje é completa, é feliz. Não tem mais depressão, não tem mais tristeza. Era uma pessoa medrosa, fraca, deprimida, sem sonhos. A partir dali, me tornei uma pessoa forte, determinada. Hoje eu sei o que eu quero, hoje eu sei para onde eu vou. Hoje eu tenho força para vencer as lutas e também passar essa alegria, essa vida para as outras pessoas. Então, depois desse dia, eu tive a certeza de que toda aquela tristeza não voltaria mais. A gente vê que Deus, quando você é sincero, Ele quebra todas as barreiras. E ali o Espírito Santo me selou. Eu senti paz, eu senti alegria. Eu pude perceber a presença de Deus ali. Foi algo glorioso e depois daquele dia eu nunca mais fui o mesmo. Hoje eu consigo perdoar a pessoa que era amargurada o tempo inteiro, nervosa. Hoje eu tenho. Voltamos com a live FJU. As mulheres, vem aqui na frente, por favor. Todas as meninas. E eu quero compartilhar algo com vocês. Olha só, eu vou ler para vocês. Sei que a maioria já sabe. Mas o que Deus falou comigo hoje? Estava pensando, o que a gente vai falar na vigília? E aí veio essa inspiração para vocês, mulheres. Diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Então, o homem subia todos os anos para adorar e sacrificar a Deus. Estavam ali os sacerdotes do Senhor, Hófine e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher,
e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então, você vê que Ana não era uma pessoa ainda, uma mulher completa. Ela era triste porque ela não podia ter filhos. Aliás, o problema não era com ele, era com ela. Ele podia. Tanto é que ele tinha filhos com outra mulher, com Penina, mas não com Ana, porque Ana era estéril. E Eucana dava toda a atenção para ela. Ele cuidava dela, dava o melhor para ela. Ficou chateado quando viu ela triste. Ele disse: não sou eu melhor do que 10 filhos? Mas Ana tinha um problema. Por quê? Porque ela não era uma mulher realizada. E aí o que aconteceu? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura da alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte tenho bebido. Porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: tenho pedido ao Senhor. E a gente já sabe o que aconteceu depois. Então, o que eu estava pensando hoje? Veja que Ana tinha um problema. O problema maior dela não era não ter filho, ser estéril. Ela tinha um problema interior. Ela não se sentia capaz, ela se sentia triste, envergonhada. Era um problema no interior dela. Tanto é que Eucana falou: pô, eu estou aqui, eu não te trato mal, eu não valho mais do que 10 filhos para você. Mas era um problema com ela, que não tinha sido resolvido.
E porque não tinha sido resolvido, mesmo ela com um homem que não era estéril, ela não conseguia ter filho. Trazendo isso para o nosso mundo espiritual, você que deseja ser uma esposa de pastor, se você for estéril, vocês não vão dar filhos espirituais. Se você não é uma pessoa resolvida por dentro, você não vai conseguir ter filhos com o pastor. E eu não estou falando de filho físico, estou falando de filhos espirituais. Você não vai dar fruto. Você não vai ser uma auxiliadora, você não vai ter como ajudá-lo, se você não é resolvida. E esse resolvida que eu falo é o quê? É você ter tido a sua experiência com Deus. Se você não teve uma experiência com Deus, se a obra de Deus não foi feita em você primeiro, não tem como você fazer a obra de Deus. Você pode gostar muito do rapaz, é o que mais acontece. Nós temos muitos casos de meninas que querem ser obreiras, querem o altar, porque pensam assim, o pastor, ela olha para o pastor, pensa, é homem fiel, homem de Deus, a igreja vai cuidar, estou feita. Não vou ter nada fisicamente, mas vou ter um homem que teme a Deus do meu lado. Então, ela quer isso. Aí ela pensa, como que eu faço para me casar com o pastor? Então, primeiro, eu tenho que ser obreira, eu tenho que ser um exemplo, eu tenho que passar em todas as provas e até. Então ela vai tentando e tentando e tentando e tentando, e aparentemente ela parece ser, ela faz muito, ajuda muito, parece Marta, vai fazendo, cuida disso, cuida daquilo, e ela vai passando, 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 e o rapaz olha para ela, vê ela como uma obreira e pensa, é de Deus, vou casar, é bonitinha e tal. E depois não conseguem dar frutos. O ministério dele fica amarrado. Ele não consegue desenvolver. A pior coisa que pode ter para um pastor é casar mal. É a pior coisa que pode acontecer. Você quer destruir um homem de Deus? Casa ele mal. Se a gente tem homens de Deus casados com mulheres que são malas espirituais, elas não ajudam, elas não auxiliam, elas não ajudam a ele a ter filhos. Por quê? Porque não são resolvidas. Resolvidas com quem? Se você tem um encontro com Deus, teve um encontro com Deus de verdade, se você é de Deus, não importa quem seja, você vai dar fruto, você vai ter filho, porque você não é estéril. Ela era estéril. Eu imagino quantas vezes Eucana tentou dormir com ela, agora vai, e não ia, não ia, não ia. Por que não ia? Porque ela não tinha como ter filhos. Mas aí o que aconteceu? O que aconteceu? Era impossível ela ter filhos? Não. O que ela tinha que fazer primeiro? Ela tinha que ir para o altar. Então ela foi lá, falou com Deus, se abriu, colocou para fora, sacrificou. Qual era a maior vontade de Ana? Ter filho, cuidar de um filho. O que ela sacrificou? O filho. Se o Senhor me der, eu dou de volta. Quer dizer, ela teve a experiência com Deus ali. Ela sacrificou tudo que ela mais queria, o sonho dela. Se o Senhor me der, eu te dou de volta. Ali é como se Ana tivesse nascido de Deus. E olha que ela ia, todo ano eles subiam no templo. Só que o que acontecia? Como é que era a oferta de Ana? Eucana fazia assim, toma aqui Ana, vai lá, sacrifica lá. Aí ela ia e sacrificava o que ele dava. Aqui não foi assim. Aqui não foi a oferta que ele deu para ela. Ali foi ela sacrificando o que ela mais queria na vida. Ela teve a experiência com Deus. Não tinha dormido com Eucana ainda. Não tinha filho ainda. Mas como é que ela saiu dali? Ela já saiu, em outras palavras, com filho ou sem filho, eu nunca mais vou ser assim. Ela saiu dali alegre. Ela já não era mais estéril. Então, ter filho foi só uma consequência. O que mudou foi o interior dela naquela oração, naquela visita ao templo. Se você é de Deus, não importa com quem você vai casar. Se é A, B ou C, contanto que ele seja um homem de Deus mesmo, de verdade, vai dar certo. Amém?
Agora, se a pessoa não é resolvida com Deus, ela não tem que ser com ele, não tem que ser aquele ali. Se não for aquele ali, eu me mato. Se não for aquele ali, eu não aceito. Não, ela não é resolvida. Quando você é resolvido com Deus, olha, se é com esse ou com aquele, amanhã, depois, é lá ou cá, não importa. O que importa é que eu já sou casado com Deus, eu já sirvo a Deus e Ele vai me usar de uma forma ou de outra. É como ela saiu dali. Ela saiu dali, não estava grávida, mas ela já tinha certeza de que Deus tinha a ouvido. Entendeu? Diga: eis-me aqui, Senhor. Usa-me para que eu possa dar muitos frutos, em nome do Senhor Jesus. Que esse trabalho que nós vamos fazer todos os dias da semana, a partir de agora, meu Pai, tudo que nós fizermos, que venha trazer resultado. A Tua palavra diz: em todo trabalho há proveito. Então, ainda que seja uma mensagem, ainda que seja uma ligação, uma oração, meu Pai, com certeza vai trazer proveito para o Teu reino. É o que nós te pedimos, meu Pai. E quem crê, diga amém. E graças a Deus, amém? Graças a Deus. Fica ligado, galera! Já voltamos com a live FJU. A mágoa aprisiona a alma e deixa cicatrizes profundas. O perdão. Desde os 7 anos, eu já morava com meus avós devido a minha mãe não ter tempo para cuidar da gente por causa do trabalho. E ali acabou eu acostumando, tendo um afeto muito grande com meus avós, a ponto da minha mãe ter que mudar de bairro e eu não me acostumar. Começar a dar febre emocional. Ali era um lar que eu tinha muito carinho, eu tinha muita atenção deles, sendo que as coisas desandou um pouco quando a minha avó veio a falecer. Que aí o meu avô encontrou uma companheira, né, na qual eu não dava muito bem com ela. E já tinha por meus 14, 15 anos, quando, com tantas brigas que eu tinha com essa esposa do meu avô, eu vim morar com minha mãe. E foi a partir dali que umas coisas entre eu e minha mãe começou a mudar, porque eu não tinha esse convívio com ela, eu não tinha tanto contato com ela. E quando eu cheguei lá a morar com ela, eu observava que havia um tratamento muito diferente dos meus irmãos que já moravam com ela e quanto a mim. E isso entra na minha cabeça. Às vezes eu me perguntava por que tinha esse tratamento, essa indiferença tão grande, porque meus irmãos, na ocasião, em determinado tempo, começaram a usar drogas. E minha mãe nunca tratou eles de forma indiferente. E a minha, ela me tratava, e às vezes eu não entendia o porquê isso acontecia. E dali, numa discussão, me lembro que eu e minha mãe não tinha essa intimidade de mãe para filha, era muita briga, muita discussão. Ela chegou a falar que às vezes não me tinha como um filho. E numa dessas discussões, ela jogou para mim que ainda na gravidez, o meu pai já tinha me rejeitado como filho. Porque eu me lembro que quando ela fez isso para mim, eu fui pro sofá e comecei a me perguntar por que eu passava por isso tudo. Por que minha mãe me tratava indiferente e o meu pai, que veio a falecer quando eu tinha 7 anos de idade, por que ele não tinha me aceitado como filho? E tudo eu mirava em mim, eu falei, poxa, eu não tenho um bom contato com minha mãe, não conheci direito o meu pai e ainda antes de eu conhecê-lo já tinha me rejeitado como filho. Essas coisas veio criando em mim uma mágoa muito grande, a ponto de começar eu a ter raiva do meu pai, de quem falasse bem do meu pai perto de mim, eu não aceitava, eu começava ali a entrar em discussões. Aí eu comecei com cigarro e até que um desses amigos que eu me aproximei me apresentou a maconha. E ali foi o ponto de partida para onde eu posso dizer que se iniciou a desgraça na minha vida. E foi se passando um tempo, aquele que era uma vez ou outra que eu estava fumando maconha começou a ser algo constante. A droga me tirava da minha atual realidade que eu vivia. E comecei a frequentar bailes, comecei a frequentar show. Dali eu conheci outras drogas, eu comecei a usar loló, eu comecei a beber também. Aí eu que não tinha problema com bebidas, começou a ser um dos problemas, que eu também agora passei a beber, comecei a ter o vício da bebida. E em questão às drogas em si, eu comecei vendo uma diferença muito grande, porque eu comecei como um usuário.
de alguém que não dependia dela, alguém que podia usar de vez em quando, podia parar, sendo que eu fui me reconhecendo como um viciado quando todo dia eu precisava dela. A maconha em si já não surtia mais para mim como aquela novidade, como antes tinha ser feito, não era mais para mim algo novo. Foi então que com um dos amigos meus com quem eu fumava maconha, ele era usuário de cocaína também. E dali eu tive a minha primeira oportunidade de experimentar a cocaína. E foi, eu acho assim, apesar de as drogas em si não serem boas, mas eu acho que foi a pior decisão que eu tomei. Porque quando eu fui para a cocaína, ela não só mudou minha mente, não só entrou para destruir a minha vida, como mudou o meu caráter dentro de casa. Eu que já estava um pouco distante da minha família, a cocaína fez eu ficar distante e agressivo dentro de casa. Numa das ocasiões, numa discussão que eu tive, eu cheguei a tentar agredir minha irmã. O que separou que eu viesse agredi-la foi que tinha uma grade que distanciava ela de mim, na qual eu ainda tentei puxar ela, mas ela se distanciou. Eu, com tudo isso que estava ficando claro da pessoa que eu estava me tornando, não foi suficiente que me fizesse mudar, mas pelo contrário, eu aprofundei mais ainda na cocaína. E eu posso dizer assim que eu comecei a entrar no fundo do poço foi quando eu vi que a cocaína estava me fazendo mal e eu não conseguia mais parar. Porque quando eu estava sob o efeito das drogas, eu estava feliz, eu estava com meus amigos, eu estava rindo. Mas quando eu chegava em casa, eu comecei a notar algo estranho, que eu ficava mais triste, o efeito da droga passava, e eu comecei a ter pensamento do que eu nunca tinha antes, que era de suicídio. Até que esses pensamentos viraram algo constante, todos os dias passava pela minha cabeça. E foi aonde, numa ocasião, fui na casa da minha tia. E o meu tio, né, que é o esposo dela, pregou para mim sobre o Senhor Jesus de uma forma que ninguém nunca tinha pregado. Ninguém nunca tinha falado isso para mim. E eu estava querendo parar, porque eu não me via mais nessa vida. Embora eu não conseguia parar, mas já tinha dentro de mim esse desejo. E ele citou para mim que Deus tinha um grande plano na minha vida. E eu fiquei sem entender o porquê que uma pessoa olha para uma pessoa como eu, viciada nas drogas, e fala que Deus tem um grande plano na vida dela. E quando ele falou sobre essa paz que Deus tinha dado a ele, foi uma palavra que eu identifiquei que eu não tinha paz. Em momento nenhum, quando eu conhecia as drogas, eu sabia o que era paz, eu não tinha paz para nada. Foi onde ele tinha me feito o convite para ir numa reunião no domingo. Foi a partir dali que eu, ouvindo mais sobre a palavra de Deus, me deu vontade de querer conhecê-lo mais. O pastor estava pregando sobre perdão, e eu me lembro que ele fez uma seguinte pergunta. Lembra aí de que você precisa perdoar alguém? E quando ele falou essa palavra perdão, isso entrou dentro de mim de uma forma que eu não entendi o porquê. Eu acho que eu nem sabia o que era perdoar alguém, eu não sabia nem que eu tinha mágoa de alguém. Mas quando essa palavra entrou dentro de mim sobre o perdão, eu só consegui lembrar do meu pai. E eu comecei a me perguntar, naquela reunião dentro de mim, como? Como que eu vou perdoar alguém que eu não tive esse contato? E o que eu fiz para ter que pedir perdão? O que eu causei a ele que eu tinha que pedir perdão? Sendo que só uma mágoa e um ódio que foi gerado dentro de mim já era o suficiente para me ter que pedir perdão a ele. Por mais que ele não estava mais vivo, eu tinha que liberar, no caso, esse perdão. E nessa reunião, quando eu liberei o perdão, eu tive uma paz que eu nunca tive em lugar nenhum. Eu não tive essa paz com minha família, eu não tive essa paz nas drogas. Quando eu liberei o perdão para o meu pai, que eu falei para Deus nessa oração, que eu decido perdoar o meu pai, eu tive uma paz que eu nunca tinha antes. Foi aonde muita coisa, a partir dessa quarta-feira, começou a mudar. Eu me batizei nas águas e ali começou a minha caminhada na fé. Até que meu primo fez um convite para participar da reunião da Força Jovem. E foi ali que me apresentaram sobre a importância do Espírito Santo, que veio falar isso para mim, que eu não conhecia. Eu não tinha tanta noção da importância do Espírito Santo na nossa vida. Eu tinha abandonado aqueles amigos meus antigos que influenciavam, junto com a minha própria vontade, de estar ali usando drogas. Então eu não tinha mais amigos próximos a mim. E a Força Jovem me apresentou isso que eu já não tinha mais, que eram amizades verdadeiras, amizades que eu pude ver que eram diferentes do mundo, que eles não te aproximavam dos prazeres da carne, eles me aproximavam de Deus, eles falavam de Deus para mim. Eu tive os cuidados de obreiros, de obreiras, que me ajudaram muito. Ali eu me entreguei para Deus, porque tipo assim, o que eu mais precisava entregar?
o que Deus mais precisava ver em mim que não comprovasse que eu queria mudar. Foi aonde a minha entrega começou, quando eu deixei a dúvida de lado e passei a crer naquilo que Deus tinha para a minha vida, o que Deus queria na minha vida, que nada disso que eu passei foi em vão. E quando eu recebi o Espírito Santo, todos esses problemas que mesmo pós o batismo nas águas ainda veio me acompanhando, que era insegurança, era complexo, isso veio por água abaixo. E eu comecei vendo, através do Espírito Santo na minha vida, oportunidade de levar aquilo que foi uma humilhação na minha vida, que o diabo usou para até tentar me matar, usar para levar vidas para outros jovens que passaram pela mesma situação que eu. O Andrei de antigamente já não existe mais. Foi aonde o jogo virou. Foi aonde teve essa, como posso dizer, essa mudança da água para o vinho. FJU Doc. Meu nome é Ana Carolina, tenho 19 anos e na minha infância meu pai terminou com a minha mãe muito cedo. Então eu ainda estava na barriga da minha mãe, mas com o tempo eu fui criando muita raiva dele. Mas eu sempre tive o meu pai do meu lado. Só que com o tempo, ficando mais velha, eu comecei a fazer muita bagunça na escola. Então, com aquilo dali eu fui crescendo uma criança revoltada. De todos os dias meus pais parar na escola porque eu fazia muita besteira. Então aquilo dali eu me achava, eu queria estar no meio das pessoas, eu queria ser aceita das pessoas. Então eu comecei a sair, a beber, a ir para bailes, eu tinha 11 anos de idade. Então, até então era na comunidade que eu morava. E aquilo dali eu fui me envolvendo, eu tive meu primeiro namoro com 11 anos de idade. E ali eu fui me envolvendo a cada dia mais no mundo. Eu só dormia chorando, era uma menina... Não tive a depressão, mas eu tive... Assim, todas as noites eu dormia chorando, eu cortava o meu cabelo, eu tentava cortar tudo dentro de casa, quebrar as coisas, eu cortava minhas roupas, porque aquela raiva, aquela mágoa, aquele vazio que tinha dentro de mim, eu queria preencher de qualquer forma e não achava. Até que me chamaram para vir na reunião do Força Jovem, eu vim, cheguei a me afirmar, só que eu não fiquei nem um ano firme. E depois que eu saí foi quando tudo piorou, dali da bebida. Né? Eu já conhecia a bebida, eu comecei a usar droga, aí eu voltei com esse meu ex-namorado e ali começou tudo. As traições, briga, de diversas vezes eu chegar em casa, eu ir na casa dele e ver que ele estava com várias marcas no corpo, sendo que nenhuma daquelas marcas era minha. Era por ele ter me traído no meio da rua e eu sempre era muito humilhada. Então eu chorava muito e aquilo dali parecia no meu rosto. Eu não conseguia ter um relacionamento bom com ninguém. Então eu parei de ligar para sentimentos, eu queria que as pessoas pagassem pelo que eu estava sentindo. Então eu comecei a ser uma pessoa muito amarga, ninguém queria ficar do meu lado. Eu comecei a não gostar de mim mesma. Tinha hora que eu não conseguia nem ficar quieta comigo. Se eu ficasse sozinha em casa, eu começava a querer cortar tudo, eu arrumava um motivo para poder sair. Eu saía de domingo a domingo, às vezes eu não tinha nem dinheiro, mas catava uma coisa aqui e ali, ia para baile, ia para lugares fora da comunidade onde eu moro, ia para eventos, para shows, para poder preencher o vazio que eu tinha dentro de mim e nada daquilo dali preenchia. Nada daquilo dali. Eu fui me afundando a cada dia mais, me afundando de não aguentar mais. Até que um dia, o pessoal aqui do Força Jovem sempre lutando por mim, porque eu conhecia o pessoal do Força Jovem, os obreiros, o meu primo lutou por mim. E então foi quando eu resolvi vir numa quarta-feira. Naquele dia ali eu fiquei muito agoniada, eu fui para a escola e eu precisava chegar na reunião, eu só ficava com a reunião o dia todo na minha cabeça. Só que quando eu cheguei na igreja, eu também não conseguia entrar no salão principal. Eu fiquei meia hora fora da igreja porque eu tinha muita vergonha. O diabo colocava muito na minha cabeça que eu não merecia estar ali, que não era para mim voltar, que aquilo dali não era para mim. Então, assim foi, eu fiquei naquela guerra, até que eu entrei na reunião. Quando eu entrei na reunião,
eu me desvaziei. Eu me senti a pessoa mais lixo do mundo, porque uma semana eu fui a namorada e na outra semana eu já era amante do meu ex-namorado. A ponto de ver a namorada dele ligando para ele e eu estando com ele. Aquilo dali me deixava muito chateada, me deixava muito triste, porque eu queria fazer ele pagar, mas eu que sentia na pele aquilo dali que as outras pessoas estavam passando, porque eu achava que ele tinha que pagar por tudo que ele me fez. Mas quando eu cheguei aqui e eu falei para Jesus o que eu estava passando, naquele dia, parecia que só tinha eu e Deus aqui dentro. Eu lembro da palavra, que Deus falou que não tinha como a gente estar no mundo e estar na igreja. A nossa inclinação iria para um lado ou para o outro. E ali eu decidi mudar minha vida. Dali eu nunca mais saí. Eu vim, procurei o pessoal do Força Jovem e dali eu fui me afirmando. Fui buscando, o pessoal foi me ajudando a tirar aquela mágoa, aquela tristeza que eu vi que tinha dentro de mim. Então fui me libertando, fazendo meus propósitos, o pessoal, os obreiros me ajudando e graças a Deus eu me libertei, me batizei, recebi o Espírito Santo, também o processo foi rápido, porque eu já sabia o que eu tinha que fazer. Eu só tinha que tomar uma decisão e ali eu tomei a minha decisão. E graças a Deus hoje eu não tenho mais nada disso, hoje eu não preciso de droga, bebida. Quando eu vejo alguém fazendo essas coisas, eu paro e penso o quanto a gente pode ajudar aquelas pessoas, porque eu já passei por aquilo. E eu sei que aquilo dali não é bom. Então, hoje eu tenho paz, tenho felicidade, tenho um convívio com meus pais ótimo. Meu pai é o meu amigo, eu converso de tudo com meu pai. Meu pai me ensina, os meus familiares, ver como eu era antes e como eu sou agora. E pela misericórdia de Deus, eu estou como colaboradora aqui no Força Jovem, no projeto Uniforça, mas podendo ajudar outras pessoas, assim como Jesus me ajudou. Meu nome é Eduardo, eu tenho 23 anos, sou de São Paulo, da Zona Norte. Eu vim de uma família humilde, né? Eu cresci apenas eu, minha mãe e a minha irmã. E a gente também era frequentante de uma denominação. A gente participava da Igreja Católica. E aí, do outro lado, eu tinha a minha família por parte de pai, que é a minha avó e a minha tia. E elas são da Igreja Universal. Então, uma vez ou outra, elas me convidavam para participar das reuniões. Aí eu um dia aceitei, né, para poder deixar elas felizes. E quando eu aceitei, eu fui logo num encontro de jovens. Era um sábado, a minha tia me levou. E ali no encontro de jovens eu vi um mundo totalmente diferente do que eu conhecia. Aí eu fui pegando o filme, participando. E aí também os jovens começaram a contar comigo, né? Da mesma forma eu fui me dando a todo momento. E a minha mãe cada vez mais no meu pé. E aí começou a ter uma perseguição dentro de casa muito forte. Que assim, eu não sabia como lidar. Aos poucos eu fui deixando de ir numa reunião, aos poucos já não ia mais no Força Jovem, aos poucos eu não ia mais no evento. E aí chegou um dia que eu queria ir na reunião, e aí eu falei, não, eu vou ir pra reunião. Cheguei a me arrumar e minha mãe falou, não, você não vai. Se você for, você vai levar, você vai apanhar. Aí eu falei, quer saber? Eu já não vou mais. Eu só precisava disso, né? Então eu consegui pegar essa desculpa. E ali nisso foi o meu ponto-chave para poder sair. E aí eu comecei a conhecer o mundo cada vez mais. Fui para as bebidas, comecei a beber muito jovem, né? Com 15 anos eu já estava me afundando na bebida. Aí veio narguilé, maconha, no meio da bagunça ali fui conhecendo a bala. E eu fui cada vez mais pro fundo de poço. Então foi muito rápido a minha mudança para pior. Porque no mesmo tempo que eu ia me afundando, o vazio também veio. E aí eu até me recordo que em um final de semana o pessoal se juntou para ir pro baile funk. Eu falei, não, eu vou. Chegamos, era bem cedo ainda, né? 8h30, 9 horas da noite. Tava começando ainda, a gente foi bebendo, foi ficando naquele momento ali a noite inteira. E quando chegou de manhã, a polícia foi invadir a favela para poder acabar com o baile funk. E aí começou aquele alvoroço, né? Aquela muvuca, aquele corre-corre. E nessa do corre-corre tinha um rapaz que estava do meu lado, que ele pegou uma garrafa de uísque e jogou no policial a garrafa. E aí ele olhou para trás. Nessa que ele olhou para trás, o rapaz estava atrás de mim. Então nessa que ele estava atrás de mim, ele achou que foi eu. Aí ele pegou a arma para poder começar a atirar na gente. Nessa que ele começou a atirar, eu saí correndo, nem olhar para trás, porque eu sabia que aquele dia ali ia ser o meu fim. Se eu ficasse ali, eu já não estaria aqui hoje, porque tudo aconteceu certamente para isso,
para eu poder perder a minha vida. Só que aí o vazio foi pulando mais alto, foi falando cada vez mais. Mas por eu não ter aguentado e eu ter saído, eu também ficava com vergonha. Falei, poxa, olha a situação que eu tô hoje, a ponto de que eu não conseguia nem fazer mais uma oração para falar com Deus. Eu tinha vergonha de falar com Deus, porque eu me afastei e eu fiz muita coisa errada. Eu me culpava. E ali eu não tinha força para voltar. Eu não achava que eu era capaz de ter uma segunda chance. Veio a pandemia e fechou tudo. E aí nessa que fechou tudo, teve o lockdown, ninguém podia sair pra rua. E a igreja do meu bairro, que foi onde eu tinha começado, eles estavam fazendo culto online. E aí eu ficava resistindo para poder ir, porque eu tinha muita vergonha, não participava. Assim que voltou as primeiras reuniões presenciais, não tinha saída, né? Mas eu entendi que eu não podia continuar daquela forma. O pastor foi falando, ele foi dando uma palavra que entrou em mim, foi instantâneo. Ele falou, se você morresse hoje, para onde que ia a sua alma? Aí eu falei, não, eu preciso mudar, eu preciso de uma ajuda. Só que eu não podia fazer as mesmas coisas que eu fazia antes. Eu vou focar em Deus, eu vou focar no Espírito Santo. E ali eu fui largando tudo. As amizades, fui largando as festas, as bebidas, as baladas, fui deixando tudo e fui focando apenas em Deus. E aí quando eu subi no altar, eu deixei meu 100%, eu desci, ali eu tive a certeza que Deus, Ele estava comigo. O Espírito Santo, Ele veio de sobre mim. A força que eu não tinha, eu passei a ter. Pela primeira vez eu pude ter paz. E hoje, o Eduardo não precisa depender da atenção das pessoas. Eu só preciso depender da atenção de Deus. Estamos mais juntos do que nunca.